Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vai ser dedicado ao tema da distância entre dois planos paralelos. Relembro que já fiz um tutorial anterior que era a distância entre duas retas paralelas, mas duas retas paralelas no espaço de duas dimensões. Hoje vamos ver dois planos paralelos, mas então os planos vão existir num espaço de três dimensões, ok? Mas antes disso quero aqui relembrar um pouco acerca da teoria das equações da reta, ok? Vamos aqui ver a equação vetorial da reta, que eu já tinha falado nela. É a equação mais poderosa, mais compacta e que, portanto, é válida para qualquer espaço de dimensões. Uma reta é o conjunto de todos os pontos que, partindo de um dado ponto conhecido, e somamos um múltiplo de um vetor ao longo da direção portanto, de um determinado vetor. Ora bem, e tínhamos visto que, por exemplo, isto se for a duas dimensões, teremos xy, será x0 mais y0, mais um k, uma constante, um vetor v1, v2. Eu vou-te chamar até aqui AB, para seguir, adotar uma convenção que vamos seguir. Portanto, AB, portanto aqui fica, então que temos que um sistema de duas equações. X é igual a x0 mais KA, y é igual a y0 mais KB. Ora bem, é um sistema, duas equações a três incógnitas. As incógnitas são o x, y e o parâmetro K. Pronto, portanto não se pode resolver. O que vamos fazer é eliminamos o parâmetro K. Portanto, em cima da primeira equação, que K é igual a x menos x0 sobre A, ok? Que K é igual a x menos x0 sobre A. E da segunda equação, vemos que K é igual a y menos y0 sobre B. Vemos que também é verdade que K tem que ser igual a y menos y0 sobre B. E então resulta a equação cartesiana da reta. Portanto, se K é igual a isto e K é igual a isto, então eliminamos K e fica que esta expressão é igual a esta. Então temos a equação cartesiana da reta, x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre A. Pronto, esta é uma equação que nós podemos escrever dado um ponto x0, y0 e o vetor AB. Sim, senhora. Agora, normalmente aqui o que acontece é que costumamos passar tudo para um lado aqui da equação e costumamos simplificar isto tudo e normalmente este A e B acabou por ser mal escolhido, mas pronto, esqueçam agora este A e... Olha, aqui enganei-me. E portanto é y menos y0 sobre B. Bom, portanto, se passarmos isto tudo para o lado da equação, os termos em x e em y e as constantes para o outro, pronto, o que vai acontecer é que vemos que uma equação da reta se pode representar na forma A. Esta A agora é diferente desta A, ok? Pronto, eu é que vou usar A porque é uma convenção que eu quero seguir aqui. Mas é um outro A, não é esta A. Isto é só para dizer que se eu agora simplificasse esta expressão, se eu simplificar esta expressão, eu vou obter uma expressão deste tipo. Tem um termo em x, tem um termo em y e aqui uma constante. Pronto, digamos que esta é a equação cartesiana da reta. Ok? E nós, no outro tutorial que eu fiz, nós tínhamos visto a equação reduzida da reta, que era no formato y igual a mx mais uma ordenada na origem b. Ok? Sim, senhor. São equivalentes, obviamente podemos passar de uma para a outra com facilidade. Eu aqui sei explicitar em ordem a y, nesta equação, eu vou obter a equação reduzida. Sim, senhora. Portanto, isto não tem aqui mais segredos. Agora, o que é que vai acontecer? Vamos fazer o mesmo para três dimensões. Ok? O mesmo que fizemos aqui, vamos fazer para três dimensões. Vamos dizer, bom, toda a reta
Portanto, em termos de equação vetorial é igual, nada muda. Esta equação vetorial vale para qualquer espaço de dimensões. Pronto. Ok? Portanto, temos a equação vetorial mais compacta que existe. Temos a equação paramétrica, porque ela tem um parâmetro. Paramétrica. Temos a equação cartesiana, porque ela só tem as coordenadas cartesianas, o x e y. Cartesiana. E aqui temos a equação reduzida. Ok? Pronto. Agora, em termos de equação paramétrica a 3 dimensões, portanto, nós teremos para uma reta x, y, z é igual a... Aqui enganei-me também. Portanto, aqui depois xy igual ao ponto x0, y0. Ok? Sim, senhora. Ora, então teremos a 3 dimensões x0, y0, z0 mais k, um vetor, vou chamar agora v1, v2, v3. Ok? Pronto. Então, eu vou ficar com três equações, ok? Que x menos x0 é igual a kv1, que y menos y0, ok? É igual a kv2, que z menos g0 é igual a kv3, ok? Uma situação perfeitamente similar a esta. Só que aqui eu podia eliminar o k, ok? Com três incógnitas x, y, k, eu eliminei uma delas. Mas agora aqui vamos ver que não consigo eliminar o k. Ora, para obter só uma equação não consigo. Pronto, então o que resulta daqui é que aqui de cima, que k é igual a x menos x0 sobre v1, x menos x0 sobre v1, mas que k também é igual a y menos y0 sobre v2, mas que k também é igual a z menos g0 sobre v3. Pronto, e esta é a equação cartesiana da reta a 3 dimensões, que no fundo não é uma equação, são duas equações, que eu posso combinar da forma como eu quiser. Eu posso combinar aqui, dizer que esta é uma equação, e a segunda pode ser esta do y com a do z, ou pode ser qualquer outra combinação, ok? Não sei se me explico. Aqui está subentendido que são duas equações, ok? Nesta expressão com esta múltipla igualdade. Portanto, eu não consigo obter uma única equação cartesiana, tal como obtive aqui. Aqui é uma reta em duas dimensões. Eu obtenho uma equação cartesiana no qual elimino o parâmetro. Mas a 3 dimensões, esta é uma reta a 3 dimensões. Ok? Não consigo obter. Não existe expressão cartesiana para uma reta a 3 dimensões. Porque, na verdade, a reta a 3 dimensões é como se fosse uma interseção de dois planos. Ok? Mas já lá vamos. Então, sendo assim, a que é que corresponde uma expressão do tipo ax mais by mais cz igual a d, que é a generalização desta equação aqui. A generalização desta equação, que estamos aqui a 2 dimensões, esta é uma reta em 2 dimensões. Quando eu generalizo a 3 dimensões, ela não é uma reta. A 3 dimensões, isto é um plano em 3 dimensões. Ok? Portanto, a generalização da reta, a reta, quando passa para 3 dimensões, ela é promovida para um plano. E não para uma reta, mas sim para um plano.
Vemos matematicamente porque a expressão é a mesma. É assim, ok? Uma reta tem um grau de liberdade sempre. Quer dizer que aqui, a duas dimensões, eu posso variar o x e uma vez variando o x, o y resulta o que resultar, já não posso variar o y. Portanto, dizemos que temos um grau de liberdade na reta a duas dimensões. E na reta a três dimensões também temos um grau de liberdade. Portanto, a reta é sempre um grau de liberdade. É um objeto de um grau de liberdade. Aqui, se eu variar o x, resulta o y e resulta o z. A reta a três dimensões também tem um grau de liberdade. Mas o plano a três dimensões é um objeto com dois graus de liberdade. Eu posso variar o x e o y, os dois livremente, e depois o z já não, porque o z resulta. Portanto, é um objeto com dois graus de liberdade. Ok? Pronto. Ora, mais coisas aqui acerca das equações. Para já, o que eu queria dizer sobre as retas é isto, é só para vocês terem cuidado. Cada vez que vejam uma expressão, por exemplo, esta expressão, vocês têm que saber sempre em que espaço de dimensões estão a trabalhar, senão não conseguem resolver um problema. Se vos derem uma expressão e sem dizer o espaço de dimensões, não serve. Vocês têm sempre que saber. Porque se me derem esta expressão, se for em duas dimensões é uma reta, mas se for em três dimensões é um plano. Isto é um plano em três dimensões, que por acaso a constante c é zero. E então isto, a três dimensões, isto é um plano. Ok? E é a mesma equação. Mas eu tenho que saber a quantas dimensões queremos trabalhar. Ok? Ok. Agora vamos passar às equações do plano propriamente dito. Bom, já pus aqui a equação do plano, mas vamos ver todas as restantes equações do plano que podemos ter. Ok? Pronto. Portanto, desde logo podemos ter uma equação vetorial também. Pronto, vamos ver de que maneira. Portanto, vamos imaginar a três dimensões, não é? E que temos aqui um determinado plano, ok? Temos aqui um determinado plano, ok? Temos aqui um determinado ponto x0, ok? Sim, senhora. E agora temos, por exemplo, várias hipóteses. Da mesma maneira que para definir uma reta, eu digo, tem que me dar qualquer coisa para definir uma reta. Podem-me dar dois pontos, e dos quais a diferença entre esses dois pontos eu faço um vetor. E, portanto, mas o mais expectável é que para definir uma reta me deem um determinado ponto da reta e um vetor da reta. Tal como está aqui na equação vetorial. Ok? Pronto. Isto é o padrão. O padrão para alguém me dar uma reta, eu pergunto, então dá-me um ponto e um vetor da reta. Ok? Pronto. Ou então, ia dizer, olha, dá-me uma equação qualquer que ela seja, paramétrica ou reduzida, pronto. Mas, em termos de visualização dos objetos, e o normal, e como estou-vos a dizer, que a equação vetorial é sempre a mais poderosa, eu diria que para pedir e para materializar, portanto, a equação de uma reta, sendo a equação vetorial mais poderosa, é para esta equação vetorial que devemos olhar sempre. É a mais compacta. Portanto, e olhando para ela, vemos que o que ela pede é um ponto e um vetor. Pronto, da mesma forma, para um plano, a forma mais compacta que eu tenho para pedir um plano é o seguinte: dá-me um ponto, estão a ver a similaridade, a semelhança que tem com a reta, e dá-me um vetor também, mas que vetor? Um vetor perpendicular ao plano. O vetor perpendicular ao plano, n, pronto, e com isto, estão a ver, é suficiente para definir um plano. Um ponto e um vetor é suficiente para definir um plano, tal como aqui na reta, na forma vetorial, o ponto e um vetor também era suficiente. Ok, e então aqui é a mesma coisa. Então eu vou dizer, então, qual a equação vetorial do plano? É o conjunto de todos os pontos. Imaginem qualquer ponto aqui, que pertence ao plano.
É o conjunto de todos os pontos, ok? Tal que, se eu fizer a diferença aqui entre x menos x0, que isso origina um vetor, é o conjunto de todos os pontos, tal que x menos x0, e uma diferença entre dois pontos é um vetor, tal que seja perpendicular, ou seja, que o produto interno com o vetor perpendicular n dê zero. Portanto, eu forço a equação a dar zero através do produto interno, significa que estes dois vetores terão que ser perpendiculares. Quando estes dois vetores forem perpendiculares, então é porque x encontra-se sobre o plano. Ok? Esta é a equação vetorial do plano. Ok? Mas há outras formas. Ok? Eu estou a ver pelo menos mais uma. Eu posso definir um vetor, eu posso definir um plano de outra maneira. Eu posso dizer que tenho este mesmo plano, um plano, tenho este mesmo x0, mas agora em vez de dar um vetor normal, eu posso dar dois vetores do plano. Dois vetores do plano. Um vetor v1 e um vetor v2. Dois que estejam sobre o plano. Então também posso definir um plano desta maneira. Um ponto e dois vetores. É mais complexo, porque aqui na definição anterior bastava-me um ponto e um vetor. Realmente que esta forma é mais simples. Esta é uma outra forma alternativa, mas mais complexa, porque me parte de um ponto e dois vetores. E agora, uma combinação linear entre estes dois vetores, uma combinação linear, pronto, isto é uma expressão nova, mas eu penso que vocês se lembram, se estudaram, portanto é ok, é uma combinação linear com dois parâmetros, e então essa combinação linear, ela vai estar sempre dentro deste mesmo plano formado pelos dois vetores. Os dois vetores formam sempre um plano, em quaisquer dois vetores aplicados no mesmo ponto vão sempre definir um plano dos quais esses dois vetores são coplanares e eles pertencem ao plano. Ok? E, portanto, eu vou dizer, bom, aqui a equação vetorial qual é? O conjunto de todos os pontos x que podem ser obtidos a partir de um ponto x0 mais uma combinação linear dos dois vetores. Uma combinação, um múltiplo de um com um múltiplo de outro qualquer. Ok? Pronto. E esta também é outra equação. Esta é também uma forma de equação vetorial. Ok? Mas aqui esta envolve parâmetros e aqui não envolve parâmetros. Mas aqui podemos eliminar os parâmetros. Poderemos eliminar os parâmetros, em princípio, porque já sabemos que depois a equação cartesiana vai ter que dar isto que aqui está. Sim, senhora. Mas nós vamos trabalhar só com esta forma, porque este é o mais comum. Agora vamos trabalhar só com esta forma vetorial, que é o mais comum. E que eu também podia, a partir aqui deste formato, eu posso passar ao outro formato. Porque se eu fizer o produto externo de V1, V2, eu vou obter o vetor n. Relembrem-se que o vetor é um vetor normal com produto externo de dois vetores é perpendicular a ambos os vetores. Já vimos isto no tutorial do produto externo. Pronto. Então, portanto, digamos que com este formato eu passaria facilmente para o formato de cima. Ok? Pronto, e de facto, este formato aqui é que é a forma fundamental, a equação mais universal para definir um plano. Sim, senhor. Agora vamos expandir esta mesma equação para obter a equação cartesiana de um plano. E vamos ver que ela dá-me a equação cartesiana de um plano. Portanto, então vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0,
ok? Estou aqui a fazer a diferença de 2 pontos, o produto interno com um vetor normal, que eu vou-lhe chamar ABC, ok? E, portanto, isto vai dar, pois, já estamos mesmo e forçando isto igual a zero. Portanto, aqui não há parâmetros, não há nada. Pronto, então isto vai dar, aqui não convém chamar ABC, convém chamar V1, V2, V1, V2, V3. Pronto, e que agora veem que, agora ao fazer o produto interno e simplificar, pois vai ficar uma expressão em x, em y e em z, e depois com uma constante. Pronto, e portanto, isto equivale a uma dada equação cartesiana do plano AX mais BY mais CZ igual a um determinado D. Ok? Sim, senhora. Ora bem, vamos então passar à distância entre dois planos propriamente dita. Bom, quando nós demos o tutorial da distância entre duas retas, eu tratei a reta no formato da equação reduzida. Ok? Pronto. Agora vamos repetir rapidamente no formato de equação cartesiana. Portanto, vamos voltar ao espaço 2D e rapidamente vamos definir aqui duas retas paralelas. Ok? AX mais BY igual a C1 e duas retas paralelas, tem que ter aqui os mesmos parâmetros, AX mais BY igual a C2, ok? Lembram-se que se eu aqui explicitar em ordem a Y, vai ficar aqui o declive aqui vai ficar menos A sobre X, menos A sobre B. Portanto, este é o declive se eu transformar esta equação em equação reduzida. E, portanto, aqui é a mesma coisa, pois o declive é igual e, portanto, as retas são paralelas. Lembram-se que eu apliquei a técnica de uma transformação da translação. Portanto, vou fazer exatamente a mesma coisa agora. Eu vou fazer aqui, seja x igual a um x' mais k. Eu vou aplicar, pode ser na reta número 1, e então que fica a x' mais k mais by igual a C1. Ok? E então que fica, e eu quero que C1 vá a 0. Ok? E então será uma reta que passa na origem. Ok? Pronto. E então fica a x' mais by é igual a C1 menos AK. Menos AK. E, portanto, AK tem que ser igual a C1 e, portanto, K tem que ser igual a C1 sobre A. Para anular isto, porque eu quero fazer isto igual a 0, então, daqui extraio que K tem que ser igual a C1 sobre A. E, portanto, substituindo aqui K C1 sobre A, pois esta equação fica AX', mas eu agora vou transformar x' em x, porque como não vamos precisar de andar por trás da transformação, eu expliquei-vos isto no outro tutorial, agora em vez de andar com x', porque não tem importância, e eu transformo outra vez em x. É um novo referencial, houve uma transformação, mas eu agora chamo-lhe outra vez o x, embora este x seja diferente daquele outro x, ok? Penso que me explico e que expliquei isto no outro tutorial. Portanto, AX mais BY é igual a 0. Pronto. Eu sei, apliquei uma transformação da translação e fiz esta reta. A reta número 1 agora passa na origem. E a segunda também tem que ser translacionada do mesmo valor. Ok? Do mesmo valor, aplicando a mesma substituição, onde está a x, colocar x mais k. Com este k aqui. Pronto. Portanto, façam essa transformação, essa substituição, e vai dar que a reta número 2 é translacionada e origina AX mais BY é igual a C2 menos C1. Pronto, isto seria intuitivo, porque no fundo basta apenas
subtrair C1 aqui das duas constantes. Pronto. Isto pode ou não ser intuitivo, pronto, isto depende da intuição de cada um. Pronto. Há pessoas com mais intuição para a matemática, às vezes olham para uma coisa e as coisas parecem mais intuitivas, e outras pessoas, pois, que é o meu caso, às vezes olho para as coisas, elas não são assim tão intuitivas e preciso de demonstrá-las com mais detalhe. Sim, senhora, mas pronto, mas basicamente temos aqui estas duas equações, estas duas retas, que portanto estão à mesma distância uma da outra que estavam estas duas originais. Só com a vantagem que esta agora passa na origem e portanto vai ser mais simples. Vimos isto no outro tutorial. Ok, então o que é que nós vamos fazer agora? Bom, o que é que nós tínhamos feito da outra vez? Nós tínhamos aqui um referencial, ok? Nós tínhamos um referencial, ok? Sim, senhora. E nós dizíamos, bom, esta é a reta R1, esta é a reta R2, e portanto a reta R1 passa na origem, sim senhor, já sabemos, R1, R1. A reta R2 é paralela, passa algures aqui, R2, e agora dizemos, bom, agora quero dois pontos. Este ponto que eu já o tenho, que é o 0, 0. E agora, numa perpendicular, eu vou obter aqui o ponto P2. P2 e P1. Pronto. Sim, senhora. Ora bem, uma das coisas que nós podemos ver é o seguinte, uma seguinte propriedade e chamar a atenção. Quando nós temos uma reta no formato AX mais BY igual a C, isto agora é uma curiosidade, é aqui uma à parte. Resulta que implica que o vetor AB é perpendicular à reta. Ok? Pronto. Isto podemos ver com facilidade, porque se eu escolher dois pontos da reta, um dos pontos pode ser, por exemplo, o ponto para x igual a 0, e se eu fizer x igual a 0, resulta que y é igual a c sobre b. E outro ponto posso fazer para y igual a 0, então resulta que x é igual a c sobre a. Pronto. E aqui tenho estes dois pontos. E agora, se eu fizer a diferença entre os dois pontos, tenho o vetor. Pronto. E então o vetor vai-me dar 0 menos c sobre a. Ora, menos c sobre a e c sobre b. Pronto. Portanto, este é sem dúvida um vetor que está sobre a reta. Porque resultou da diferença entre dois pontos e eu calculei dois pontos aleatórios que estejam sobre a reta. E agora vou demonstrar que este vetor que está sobre a reta, ele é perpendicular a AB. Isto é para vermos que AB nos dá rapidamente um vetor que é perpendicular à reta. Então vamos testar. Eu vou fazer aqui o produto interno e, portanto, então o produto interno vai-me dar menos c sobre a, obviamente, vezes a, mais c sobre b, obviamente, vezes b, corta, e, portanto, é igual a 0. Ok? Pronto, isto é fundamental. Eu não precisava disto para fazer o problema, mas é só um à parte e fica de cultura geral e para a pessoa ter uma percepção rápida que quando olha para uma reta, que está nesta forma cartesiana, que A e B é um vetor perpendicular à reta, não é da reta, é perpendicular à reta. Ok? Pronto. Então fizemos agora este interregno, vamos voltar aqui onde estávamos. Portanto, temos tenho que calcular uma reta. Ou tenho que calcular aqui uma reta vermelha, uma reta S. Ok? Tenho que calcular aqui uma reta S. Pronto. Ora bem, então, lembram-se do outro problema que nós tínhamos feito. Que quando eu tinha um declive M, um determinado declive, o declive da reta perpendicular seria menos 1 sobre M. Portanto, revejam aqui uma outra tutorial e eu acho que explica isto. Pronto, portanto, aqui, o declive que eu vou querer, eu tenho aqui o declive destas retas, menos A sobre B. Portanto, agora o declive será B sobre A. Pronto. Então, aqui tenho a reta S.
A reta é S, que passa na origem, porque eu estou a forçá-la para passar na origem, para ser mais simples. E então a reta S fica, com as coordenadas, fica y igual a B sobre A de x. B sobre A de x. Ok? Simples assim. Ok? Ora, sim senhora, mas posso pô-la na forma cartesiana também. Na forma cartesiana. Já que estamos a trabalhar tudo na forma cartesiana, vou pôr também na forma cartesiana e, portanto, fica bx menos ay igual a zero. Bx menos ay igual a zero. Sim, senhora. Ora, vamos então. Tenho que fazer a sua interseção com o quê? Com a reta R2. Com a reta R1 já sabemos que dá o ponto 00. Com a reta R2. Portanto, vamos fazer aqui a interseção. E portanto, vou pôr bx menos ay igual a zero. E em baixo vou pôr AX, a reta número 2, AX mais BY, e tem que ser igual a C2 menos C1. Sim, senhor. Temos aqui um sistema de duas equações a duas incógnitas, portanto, à partida vamos poder resolvê-lo. Ok? Então, o que é que vamos fazer? Vou fazer, por exemplo, vou multiplicar aqui em cima por B, e aqui por A. Pronto. E somar. E dessa, porque é para anular este termo em Y. Então fica então com uma equação que P quadrado x mais A quadrado x é igual a C2 menos C1. Pronto. E de onde aqui eu vou extrair o x. E da mesma maneira, eu poderia ter multiplicado, em vez de B e A, eu poderia ter multiplicado aqui por menos A e aqui por B. E nesse caso anula o termo em x, menos AB, BAx, anula e fica A quadrado y mais B quadrado y é igual a B C2 menos C1. Ok? Ora, sim senhora, a ver se não me enganei, acho que não. Mais A quadrado y mais... Ok, pronto, então aqui vou construir o ponto P2. O ponto P2, que eu já tenho as coordenadas. Portanto, será o x, eu extraio daqui, A, C2 menos C1, sobre B quadrado mais A quadrado. A quadrado mais B quadrado. E o ponto, o ponto Y aqui, ora B, C2 menos C1, A quadrado mais B quadrado. Ok? Ora, este é o ponto. E agora qual a distância à origem? Pois, já sabemos, teorema de Pitágoras. Vou trabalhar ao quadrado, que é mais simples. Digo o quadrado deste, A quadrado, C2 menos C1 ao quadrado, mais B quadrado, C2 menos C1 ao quadrado, e em baixo, A quadrado mais B quadrado ao quadrado. Pronto. E aqui vemos que vai haver um corta-corta, porque C2 menos C1 eu posso pôr em evidência, e vai ficar um A2 mais B2, o qual vai cortar aqui com o índice aqui de baixo. E, portanto, isto fica C2 menos C1 ao quadrado sobre A2 mais B2. E agora extraio a raiz quadrada. Já sabemos que para extrair a raiz quadrada em cima eu tenho que lhe aplicar o valor absoluto. E então a distância é o valor absoluto C2 menos C1 sobre a raiz quadrada
de A2 mais B2. Pronto, basicamente eu achei importante fazer isto porque agora vamos fazer o mesmo para planos e, portanto, era importante chamar a atenção como a expressão vai ser perfeitamente igual, mas a três dimensões. Só que aqui é para retas e agora vamos ter para planos, ok? Não sei se me explico. Sim, senhora. Reparem que aqui estávamos a trabalhar em 2D, duas dimensões. Estamos a trabalhar com duas retas, duas equações cartesianas em 2D. E obtivemos esta expressão para as equações cartesianas. Nós já tínhamos visto uma expressão no outro dia, mas era para equações reduzidas, onde entrava um mais m quadrado, salvo erro, em que o m era o declive. Okay? Obviamente podemos passar de uma para a outra com facilidade. Eu é que não quis fazer isso, quis estar a repetir aqui os cálculos, porque bastava pegar no m da equação reduzida e transformar a equação reduzida ou vice-versa, ou passar de uma para a outra seria simples. Mas pronto, mas quis estar um pouco a repetir os cálculos para vocês verem também. Ora bem, então vamos passar agora em 3D. Ok? Agora em 3 dimensões outra vez. E então vamos ter a distância entre dois planos paralelos. Que são os planos AX mais BY mais CZ é igual a D1, AX mais BY mais CZ é igual a D2, ok? Ora, o plano, já fizemos aqui a equação do plano e vimos que dava isto. Eu aqui esqueci-me de chamar a atenção, mas aqui, reparem aqui nesta expressão, que eu depois é que mudei as letras para ABC, para seguir uma convenção, e enquanto aqui tinha V1, V2, V3, mas o termo em X, que é este V1 que vai multiplicar o X, e o V2 multiplica o Y. Portanto, ou seja, o A, B e C é o vetor normal ao plano. Ok? Portanto, ou o V1, V2, V3 é a mesma coisa. Eu acabei por mudar aqui para Vs, mas podia... Pronto, mas quer seja um, quer seja outro. A, B, C é um vetor normal ao plano. No fundo, posso dizer que é o vetor N, ou então será paralela a N. Ok? Tal como aqui o AB era um vetor perpendicular à reta. Vamos ter isso em linha de conta. Então temos aqui a interseção de dois planos, ok? Agora não vamos fazer aqui a transformação de translação nenhuma, para não complicar. Fizemos nas retas, mas aqui não vale a pena. Aqui vamos deixar os planos onde eles estão. E agora vamos buscar uma reta. Imaginem aqui os dois planos. Imagina, tenho aqui um plano e tenho outro plano aqui por baixo paralelo. Ok? Tenho aqui outro plano paralelo. Ok. Mas a equação do plano está implícito aqui que eu posso extrair um vetor perpendicular, que é o ABC. Ok? Que resultou e que demonstramos quando simplificámos a expressão vetorial para obter esta expressão cartesiana. Portanto, eu conheço aqui um vetor normal. Portanto, se é perpendicular a um, é perpendicular ao outro plano, é perpendicular aos dois planos. Então, fazendo passar uma reta com esta direção, intersetando as duas retas, os dois planos, vai-me dar P1 e P2, de onde eu vou calcular a distância. Ok? Pronto, bem simples. Então, temos uma reta, e essa reta, mas esta reta eu posso pôr uma reta paralela onde eu quiser. Posso pô-la mais para a direita, mais para a esquerda, eu posso pô-la onde eu quiser, desde que seja sempre com esta direção, perpendicular aos planos. Então, em particular, eu vou escolher uma reta que passe na origem, algures aqui na origem.
Pronto, porque assim fica uma equação da reta mais simples. Ok? Pronto, eu vou escolher uma reta e essa reta vai ter as coordenadas. Já sabemos que em 3 dimensões, uma reta, eu não posso ter uma única expressão analítica. Eu tenho que ter uma expressão paramétrica. Ok? Ou então seria 2 equações. Pronto, então eu vou pôr aqui uma expressão paramétrica, que é uma reta a 3 dimensões. X, Y, Z passa na origem, portanto o x0 é 0, e depois tem mais k, um parâmetro, um múltiplo do vetor, e o vetor é o ABC, que é perpendicular a estes dois planos, ok? Reparem nisto, bem simples. 2 planos e uma reta perpendicular aos planos, ok? Pronto. E, então, agora eu tiro o k. Eu tiro o k, isto é, eu tenho que fazer a interseção desta reta com um plano e com o outro. Vamos primeiro fazer a interseção com o primeiro plano. Ok? Eu aqui estou a dizer que x tem que ser igual a ka. Portanto, no primeiro plano vai ficar que ka quadrado. E ali onde está a y, eu digo, mas a y tem que ser igual a kb. Então fica mais kb quadrado mais kc quadrado é igual a d1. Pronto. E aqui resulta, bom, então o k tem que ser igual a o k, o parâmetro, aqui é o parâmetro certo que me dá o ponto de interseção, vamos dizer P1, que é a correta número 1, depois tem que ser igual a D1 sobre A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ok? Pronto. Da mesma forma, se eu intersetar... minto. Portanto, eu agora que tenho o k, agora já tenho qual é o parâmetro, agora vou saber qual é o ponto. Pronto. Então, se este é o parâmetro, eu para saber qual é o ponto, agora com este parâmetro específico, depois substituo aqui na reta, que é onde eu tenho o k. Portanto, ao substituir na reta, vai-me dar o ponto P1. Portanto, o ponto P1 tem de coordenadas, portanto, é o k, em evidência, eu vou pôr aqui, ok? Portanto, é o k, D1, A2 mais B2 mais C2 e ABC. Ok? Este é o ponto. Eu simplesmente pus esta constante aqui de fora, que é o valor do k. Pronto. Da mesma maneira, fazendo o mesmo raciocínio para P2, intersetando a reta com o segundo plano, eu vou obter o P2. Exatamente o mesmo raciocínio. E vai-me dar D2, A2, mais B2, mais C2. Ok? A, B, C. E eu já tenho aqui os meus dois pontos. Portanto, agora só tenho que fazer a distância entre os dois pontos. Portanto, é exatamente sempre a mesma lógica. Então eu trabalho com a distância ao quadrado, que é mais simples, que é para ter os quadrados do Teorema de Pitágoras. Ora, então tenho que fazer a diferença entre estes dois pontos. Portanto, é a distância é P2 menos P1. A distância. P2 menos ao quadrado. Eu estou a fazer ao quadrado. Portanto, fica P2 menos P1. Portanto, vai ficar, reparem aqui, D2A menos D1A. D2A menos D1A ao quadrado. D2A menos D1A ao quadrado. Ok? Depois sobre o denominador também ao quadrado, que já lá vamos. E pronto, e o mesmo aqui, D2B menos D1B, mais D2B menos D1 menos D2B menos D1B ao quadrado, mais, e aqui vai ficar, portanto, D2C menos D1C. D2C menos D1C ao quadrado, e vai ficar tudo sobre o quadrado A2 mais B2 mais C2 ao quadrado. Ok, pronto. E agora vamos fazer, tenho que expandir os quadrados todos.
Portanto, D2 quadrado, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, que é menos 2, D1, D2 ao quadrado, mais D2 quadrado B2, mais D1 quadrado B, portanto, B quadrado, menos o dobro de D1, D2, B quadrado, mais D2 quadrado, C quadrado, mais D1 quadrado, C quadrado, menos 2, D1, D2, C quadrado. Pronto, isto tudo sobre A2 mais B2 mais C2 ao quadrado. Pronto, e então agora o que é que nós temos aqui? Temos aqui alguma coisa que simplifique. Temos alguma coisa que posso pôr em evidência. Posso pôr em evidência aqui que é precisamente o D1 quadrado mais D2 quadrado. Ok? Portanto, o D1 quadrado mais D2 quadrado, que aparecem todos estes termos aqui, todos estes termos ao quadrado, fica D1 quadrado mais D2 quadrado, que multiplica A2 mais B2 mais C2. Reparem que isto dá D1 quadrado A2, que é este aqui, mais D2 quadrado A2, que é o D2 quadrado A2, cá está para aqui, D2 quadrado A2, D2 quadrado A ao quadrado, que é este aqui. Pronto, os termos estão todos aqui. São 6 termos. São 6 termos. 1, 2, são os quadrados 3, 4, 5 e 6. Ok? Eu simplesmente os factorizei aqui. E agora falta aqui estes. E estes o que é que eles têm aqui para pôr em evidência? 2D1, D2. Portanto, menos 2, menos 2, D1, D2, e há parênteses, A2, mais B2, mais C2. E realmente vemos que vai haver aqui um corta-corta, onde este e este corta com a potência ao quadrado aqui em baixo. Com o quadrado, corta com este quadrado aqui. Pronto. E então fica apenas em cima. Mas agora reparem, D1 quadrado mais D2 quadrado menos 2D1 D2 é o quadrado da diferença. Isto é igual a um quadrado D1 menos D2 ao quadrado. Bem simples. E aqui A quadrado mais B2 mais C2. Pronto. Então agora extraio as raízes quadradas. Para obter finalmente a distância, já sabemos o valor absoluto em cima, D1 menos D2, o valor absoluto, e em baixo, a raiz quadrada dá 2 mais B2 mais C2. Pronto, então isto é que é o extraordinário. Aqui está a beleza da matemática a trabalhar e a simetria da matemática. É isto que eu quero chamar-vos a atenção. Reparem-nos como isto é extraordinário. Portanto, a duas dimensões, nós tínhamos a expressão, que é a distância entre duas retas paralelas, na forma cartesiana. No fundo, esta forma é preferível à outra forma de equações reduzidas que vimos no outro tutorial, mas calhou. Aquilo era uma informação que eu tinha no momento nos meus apontamentos e quando dei o tutorial, dei assim. Dei nas equações na forma reduzida. Pronto. Mas esta expressão é melhor. Dar o A e B é melhor porque ela é mais simétrica e ela daqui passa diretamente a 3 dimensões para a distância entre dois planos paralelos. Numa expressão perfeitamente análoga. Pronto, isto é, como estão a ver, isto é espetacular. Ok? Pronto, e estamos quase a acabar. Vamos só ver um exemplo de como seria, por exemplo, uma interseção de uma reta com um plano. Ok? Pronto, como exercício,
Vamos ver, mas vamos ver na forma genérica. Não vou dar nenhum valor concreto, não vale a pena. Mas, como seria? Seria um plano. No fundo, acabámos de fazer isso. Nós aqui acabámos por fazer, quando tínhamos aqui uma reta e tínhamos um plano e fizemos a interseção. E a reta estava na forma paramétrica. Pronto, não foi a mesma coisa. Vou só dar aqui um caso mais genérico, mas vai ser exatamente o mesmo tipo de raciocínio. Portanto, aqui tenho uma reta AX, mais BY, mais CZ. Tenho um plano, desculpem. Portanto, tenho um plano, estamos a trabalhar em 3 dimensões. Estamos a trabalhar em 3D. AX mais BY mais CZ igual a D. E vamos ter uma reta, mas a reta já sabemos. Tem que ser dada na forma paramétrica. Portanto, a reta será sempre uma expressão x, y, z é igual a x0, y0, z0 mais k, um determinado vetor v1, v2, v3. Pronto, esta é a reta paramétrica. E, portanto, para fazer a interseção, se me disser, olha, faz uma interseção, isto é um caso genérico, mas imaginem que era um caso específico. Não é? Eu é que estou a trabalhar na forma genérica. Já vos recomendei que sempre que possível, pois trabalhemos na forma genérica. E, portanto, fica, olha, como é a interseção destes dois? É simples. Basta-me pegar aqui na reta e dizer, olha, se o x é igual a x0 mais kv1, então aqui fica que A, o x, x0 mais kv1, mais B, o y, que é y0 mais kv2, mais o C vezes o Z que é Z0 mais kv3. Isto é igual a D. Então isto é uma equação do primeiro grau a k. K é a única incógnita, tudo o resto é conhecido. x0, y0, z0 é conhecido, seria um determinado ponto dado, tal como o vetor v1, v2, v3 também seria conhecido, seria um determinado vetor específico que seria dado, e portanto a única incógnita é o k. E daqui extraímos a equação em k, tal como aqui também extraímos. E lembram-se, aqui extraímos o k, aqui extraímos o k, e depois pegámos nesse k e substituímos na equação da reta para obter o ponto de solução. Pronto, aqui é a mesma coisa. Portanto, aqui resolveríamos em ordem a k. Portanto, isto é uma equação do primeiro grau em k, que é a única incógnita. Não há mais incógnitas, resolveríamos e com esse valor substituiríamos aqui no parâmetro e obteríamos o ponto de solução da interseção da reta com o plano. E pronto, penso ter coberto tudo o que eu queria falar. O tutorial já vai longo. Pronto, aqui há umas ideias importantes para vocês reterem, que como vos disse, é saberem sempre em que espaços estão a trabalhar. Muda totalmente de figura se estiverem a trabalhar em 2 dimensões ou em 3 dimensões, onde as equações podem ter significados completamente diferentes. Portanto, esse é um ponto a ter sempre em atenção. O segundo ponto que vos disse foi sempre que possível, olhem para os objetos e pensem no formalismo vetorial. Pensem sempre na equação vetorial. Ok? A equação vetorial, as equações vetoriais são espetaculares e muito mais concisas. Aprendam a raciocinar na forma do formalismo vetorial e em que, porque é x, uma reta, x0 mais kv, um plano, isto é uma reta, um plano x menos x0, produto interno, um vetor normal igual a 0, um plano, e já agora uma circunferência. Ainda não tratámos nada de circunferências, mas pronto. Os pontos x menos um centro x0, ok? Cuja norma é igual a um raio da circunferência. Estão a ver? Reparem nesta simplicidade. Reparem como numa forma tão compacta escrevo uma equação de uma circunferência. Ok?
Pronto. Em que dimensões? É n dimensões. Aqui é válida n dimensões, porque se for a 2 dimensões é uma circunferência, mas se for a 3 dimensões é uma esfera, ou uma superfície esférica, e assim sucessivamente. Ok? A mais que 3 dimensões. Portanto, vou dizer aqui uma circunferência. Ok? E pronto. Aqui me despeço. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.